Oi, boa tarde, meu nome é Laís, eu sou da equipe da NDM Advogados e eu vim falar de um tema que está sendo muito discutido pelos nossos clientes e é preocupação de muitos empresários, que é as vantagens de assinar contratos com pessoa jurídica e com pessoas jurídicas. No primeiro momento, assinar contratos com pessoa jurídica é interessante, porque confere alguma proteção patrimonial para alguns tipos de sociedade, como as sociedades limitadas. O que faz essa proteção patrimonial? É que, em casos de problemas contratuais, como se desentendimentos no cumprimento do contrato, o patrimônio do sócio ele não é afetado diretamente. O que vai ser executado judicialmente vai ser o patrimônio da sociedade e não do sócio. Menos em casos, assim, existem alguns casos que isso não pode ocorrer, como em caso de má administração e má fé, que pode acontecer uma desconsideração da personalidade jurídica, mas são casos mais raros. Então, a vantagem de assinar o contrato com uma pessoa jurídica em vez de com uma pessoa física é justamente essa proteção patrimonial em alguns tipos societários, que são os mais comuns, na RL, Sociedade Limitada, SA, e não ter seu patrimônio afetado diretamente, sim o patrimônio da sociedade. Agora, as vantagens de assinar um contrato de prestação de serviço ou qualquer outro tipo de contrato com pessoas jurídicas, do contratado ser uma pessoa jurídica, é interessante porque um contrato, de acordo com a teoria contratual, né, ele deve ser assinado de forma equilibrada, que as duas partes elas podem discutir o contrato de forma equilibrada e as duas partes têm que estar de pé, como se fosse em pé de igualdade, sabe? Um contrato de PJ com PJ vai existir menos riscos de ser considerado abusivo, porque vai minimizar os riscos de ser considerado abusivo, porque uma das partes pode não ser considerada hipossuficiente, né, na relação. Uma parte pode não ser considerada mais frágil. Então, por isso, vai diminuir os riscos de um contrato depois ser alguma cláusula ser anulada judicialmente desse contrato, por ser uma parte ser mais frágil contratualmente. Também é mais interessante o contratado ser uma pessoa jurídica, porque executar, no caso de não pagamento, executar esse contrato vai ser mais fácil, porque os bens dessa pessoa jurídica são mais fáceis de ser penhorados, porque bens de pessoas físicas tem várias exceções, tem vários bens que são impenhoráveis de pessoas físicas, como bem de família, poupança. Então, assim, tem várias regras e várias exceções no caso de pessoas físicas. Então, para receber uma dívida depois de uma pessoa jurídica é bem mais fácil, porque a pessoa jurídica pode penhorar coisas do estabelecimento, máquina de cartão de crédito, essas coisas que na pessoa física às vezes é mais fácil de conseguir, né? O valor depois da dívida. Também, assinar contratos de prestação de serviço especificamente com pessoas jurídicas minimiza o risco de ser reconhecido o vínculo empregatício. Por quê? Porque, assim, não exclui o risco, porque tem algumas situações de fraude, que depois eu vou falar, mas diminui o risco, porque para ser considerado na Justiça do Trabalho vínculo empregatício, eles olham 4 coisas, que é a natureza não eventual, ou seja, a habitualidade da prestação de serviços, que muito contrato de prestação de serviços tem, né? Que é a frequência, por exemplo, não é uma prestação que eventualmente ela acontece, é uma prestação frequente. A subordinação, que é uma coisa muito importante, porque é o que mais acaba levando o reconhecimento do vínculo, que é o empregado ser subordinado, que é o prestador de serviço ser subordinado ao contratante, né? Por exemplo, por jornada de trabalho definida, algumas questões de que o prestador de serviço não tem autonomia para resolver. Isso tudo leva
observa subordinação. Também é característica, mas também é característica do contrato de trabalho e do prestação de serviço, a onerosidade. Então, a onerosidade que é o contrato, ele tem uma contraprestação, não é só a prestação de serviço gratuito. Então, uma pessoa presta serviço e a outra parte ele faz a contraprestação, que normalmente é um pagamento por esse serviço. Então, esses são as 4 coisas que definem um vínculo empregatício. E se configuradas, a maioria dessas as 4 coisas é considerado vínculo empregatício. O contrato feito com uma pessoa jurídica pode afastar algumas dessas questões, porque justamente não é uma pessoa física, e afasta a questão de que a pessoa não é uma pessoa física. Então, teoricamente, menos em casos de fraude que eu vou explicar, essa pessoa física ela não pode ser considerada empregada. Mas existem um movimento agora que chama pejotização, né? Que eles estão denominando de pejotização, que são fraudes que os empregadores forçam os empregados a constituir uma pessoa jurídica para poder justamente fugir do vínculo empregatício. Isso é um problema porque ele já está sendo, a justiça já viu esse problema e ele já está sendo combatido, porque o que vale mesmo é a realidade dos fatos. Se a pessoa, mesmo sendo uma pessoa jurídica, configurar as 4 coisas que eu falei, que é a natureza não eventual, a habitualidade, né? A subordinação, a onerosidade, e a pessoalidade, já configura o contrato, o vínculo empregatício sendo pessoa jurídica ou não. Então, é mais ou menos por aí, sabe? Que funciona. Então, recapitulando, as vantagens de assinar um contrato como pessoa jurídica, da empresa fazer um contrato, e não no nome dos sócios, mas sim da empresa. Por quê? Porque é vantajoso. O CNPJ, em alguns tipos societários, os mais comuns, ele confere proteção patrimonial. Em caso de algum problema do contrato, não é o patrimônio do sócio que é atingido, e sim da sociedade, menos em casos de fraude, má administração, má fé, essas situações mais extremas. As vantagens de assinar o contrato com pessoas jurídicas em vez de com pessoa física. O contrato de uma PJ com uma PJ tem menos riscos de ser anulado alguma cláusula por ser uma das partes ser considerada mais frágil o suficiente. Também é mais vantajoso por causa da execução, né? Porque a ação de execução é que a cobrança da dívida advinda de um contrato, você vai usar a penhora dos bens e de conta, dinheiro em conta, para tentar reaver o valor da dívida. Essa penhora é mais simples e menos burocrática porque tem menos exceções em caso de pessoas jurídicas, porque as pessoas físicas não podem penhorar nós não podemos penhorar bem de pessoas físicas, bem de família, poupança e várias outras exceções que previstas na lei. Também o contrato de prestação de serviço assinado com pessoa jurídica, desde que não configure nenhuma das 4 coisas que eu disse, que é natureza não eventual, subordinação, onerosidade e pessoalidade, também minimiza os riscos de ser considerado um contrato de trabalho, não um contrato de prestação de serviço. Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição aqui no escritório para atender a dúvida de vocês, esclarecer melhor essa situação, e até a próxima!